Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos, alunos da turma 4, para mais uma aula da nossa disciplina de hermenêutica. É a nossa sexta disciplina, estamos aí para mais da metade do curso já, e espero que vocês estejam gostando dessa disciplina, que eu sempre digo que ela é uma ciência, mas também uma arte. Como ciência, existem métodos para nós conhecermos o texto bíblico, para que realmente possamos fazer uma boa exegese, uma boa análise do texto bíblico. E é uma arte também porque ela, de certa forma, faz com que a gente tenha toda a parte de trabalho do próprio hermeneuta e também o auxílio do próprio Espírito Santo. Certo? Eu estou reaproveitando algumas aulas aí, até para poder conciliar os trabalhos que eu tenho e a quantidade de agenda. Eu tenho retransmitido. Só um minuto. Só um minuto. Quando não é o galo, é o cachorro. Então você vai ficar com a aula que foi transmitida para a turma 3, tá? E aí só ignore os comentários ali de alguma coisa de avaliação, alguma coisa relativa à turma 3, mas essa é uma aula para a turma 4, tá? Então, aproveitando o material que eu já produzi e para não ficar também, né, não só repetitivo, até porque para mim não importa, porque para mim é uma alegria muito grande transmitir as aulas e fazer com que as aulas sejam realizadas novamente. Nunca tive problema com isso. Só que eu estou numa fasezinha aí de ajustar minha agenda, algumas coisas da própria igreja com muito trabalho, então esse tempo está reservado para aula, mas eu acabo também fazendo algumas outras coisas. Então, como ideia de aproveitar, né? Aproveitar aí... aproveitar só um pouquinho, deixa eu só posicionar a aula certinho lá. Aproveitar a aula, né, que já foi transmitida e muito bem transmitida. Aí vocês vão ficar com a sequência que eu tenho feito aí, porque a primeira aula também foi foi uma transmitida para a turma 3, tá? Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça também de comentar depois, é muito importante para o canal isso, né? Muito importante que você comente e também, se possível, torne-se um membro do canal. Tá aqui, ó. Essa aula 2, torne-se um membro do canal. Os membros do canal, por exemplo, têm acesso à série Apocalipse, verso a verso. E também os e-books aí do nosso projeto de leitura da Bíblia, a Bíblia toda em um ano. Certo? Fique agora com a aula, deixe o seu like, deixe o seu comentário e que vocês todos possam ter uma excelente aula. E não esqueçam, voltem aqui, comentem, é muito importante para o canal. Certo? Fiquem com a aula agora. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Se ele está no controle de aula, né? Tivemos aí alguns imprevistos em casa, com família, saúde e tudo mais. Mas graças a Deus, tudo entrando na normalidade. Tudo no controle, né? O Senhor está sempre no controle. E se Ele está no controle, a gente descansa. É claro que muitas vezes atrapalha, né? Essas questões de mudança de temperatura, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, resfriado, gripe. Mas, graças a Deus, né, tá todo mundo bem, todo mundo melhorando. A Esther já está bem recuperada, a Ju está se recuperando, eu também, embora com alguma irritação na garganta ainda. Mas nada que impeça de nós estarmos aqui.
Sejam todos bem-vindos. Vamos lá, vamos avançar na nossa disciplina de hermenêutica. E você aí que está acompanhando da turma de número 3, seja bem-vindo. Estamos na página de número 4. Vamos falar um pouquinho sobre as definições e os pressupostos desta disciplina que eu falei para vocês, que é a arte e a ciência de interpretar a palavra de Deus. E olha que ela é uma disciplina fundamental para todo cristão. Porque se vocês lembrarem de uma imagem que eu encerrei a aula anterior, tá aqui no YouTube, vocês podem consultar. O nosso processo dentro de todo o escopo, podemos dizer assim, que envolve a palavra de Deus, é o processo de ser iluminado pelo Espírito Santo e compreender as verdades bíblicas. Lembrando que a palavra de Deus, conforme Paulo vai relatar a Timóteo, no capítulo 2, capítulo 3, verso de número 16, a segunda carta, ele diz: toda a escritura é divinamente inspirada, ou seja, toda a escritura foi soprada por Deus, foi inspirada por Deus, e todos os autores bíblicos, eles receberam essa inspiração divina. Essa inspiração foi temporal, ela não existe mais, ou seja, o Espírito Santo não está inspirando ninguém aí, mundo afora, para escrever textos bíblicos, escritura, os oráculos de Deus, né? Não existe mais. Então foi uma inspiração temporal da parte de Deus, da parte do Espírito Santo, sobre homens que realmente, homens piedosos, fiéis, que se colocaram à disposição do Senhor e foram instrumentos do Senhor nesta jornada de revelação da palavra de Deus. Então Deus inspirou, eles registraram essa revelação divina e nós recebemos a revelação e nós somos iluminados pelo Espírito Santo para compreendermos. Mas esse processo, ele é uma ciência e também uma arte, né? Ciência no sentido de que há métodos já validados, há pressupostos, há ferramentas, há instrumentos que, de certa forma, vão validar esse escopo da hermenêutica, a ferramenta como a função principal de interpretar a palavra de Deus, né? E quando nós falamos de interpretação da palavra de Deus, a palavra de Deus ela não está para ser interpretada de qualquer jeito, ok? Nós não podemos interpretar ela e ela não pode ser interpretada ao bel prazer do leitor. É como você escreve um texto, fala carta, né? Pouca gente, não deve ter ninguém escrevendo carta mais, né? Embora existam os correios aí, ninguém mais escreve carta. E-mail, então, poucos, né? Ainda há e-mail, mas hoje as mensagens são instantâneas, né? Por aplicativos de mensagens. Mas quando você escreve, você tem um foco, você está transmitindo uma mensagem. Você é o transmissor da mensagem, você é o emitente da mensagem, melhor dizendo. E há um receptor. O receptor, se ele interpretar equivocadamente, pode ter havido uma falha nesse processo de comunicação. Quando a gente fala do texto bíblico, quando há uma interpretação equivocada, a única falha no processo de comunicação é pelo lado do intérprete, porque a revelação de Deus ela é imutável, ela é inerrante, a palavra de Deus é infalível, né? A palavra de Deus é suficiente, certo? Então, nós estamos lá na página de número 4. Eu quero apresentar para vocês alguns pressupostos a respeito da hermenêutica, né? A importância que nós temos aqui agora de compreender, de desatar e de revelar o que é hermenêutica. Que palavra difícil é essa? Lembra que eu já falei para vocês que a hermenêutica, né, o verbo hermeneuem, usualmente traduzido como interpretar, significa transformar aquilo que
ultrapassa a compreensão humana em algo que essa inteligência consiga compreender. Tá? Havia, né, na ideia ali dos gregos, né, havia Hermes lá, que era aquele que carregava a mensagem, e daí vem a palavra hermenêutica, né? Vem a origem de Hermes, né, com a ideia de interpretar. Interpretar o quê? Né? Principalmente quando a gente fala da interpretação bíblica. Nós vivemos um mundo físico, tá? Esse mundo físico, ele é o mundo natural, construído por Deus, arquitetado por Deus, que eu e você estamos vivenciando, vendo, enxergando, que o homem natural visualiza, o homem natural enxerga, né? E a ideia aqui é trazer clareza desse mundo metafísico, ou seja, um mundo que está acima desse mundo natural, mundo espiritual, das coisas espirituais, né? Das coisas numenológicas, como nós vimos. E nessas condições, né? A ideia de expressar a hermenêutica, né? De trazer a verdade, de esclarecer a verdade. Então, basicamente, é isso que a gente precisa entender de hermenêutica, tá? A hermenêutica, ela nos traz a compreensão daquilo que nós não entendemos. Estou falando de hermenêutica bíblica, né? Porque vocês vão lembrar que a hermenêutica, ela está em outras disciplinas também, né? Disciplinas que envolvem a interpretação do texto, que envolvem essa interpretação da linguagem. Então, por exemplo, e aí há um debate bem filosófico dentro da própria hermenêutica, né? Dar significado a significado. O que é significado? Né? O que é um significado? Significado das coisas. Agora, falando de significado, o que é o significado do significado? Antes que vocês aí fritem a cabeça, pegar e trazer o significado daquilo que nós conceitualizamos como significado. E significado tem a ver com, aí, né, segure aí, signo, que não tem nada a ver com horóscopo, tá bom? Signos são todas as figuras, as imagens que transmitem, que comunicam, né? Isso é um signo, ou seja, um símbolo. Então, a hermenêutica, ela interpreta estes significados, né, estes signos, tá? Então, de novo, não confunda com o signo aí que a astrologia vai elencar, né? Não tem nada a ver. Signos são símbolos, significados, o alfabeto de uma, né, de uma civilização aí, o alfabeto que a gente utiliza, o alfabeto, né, que existia no grego, no hebraico, que existe também, né, no siríaco, todos estes, de certa forma, são símbolos. Então, esses símbolos possuem significados, e esses significados são interpretados. E a ideia da hermenêutica também é isso, é interpretar estes significados, e principalmente quando a gente fala da palavra de Deus, né? Então, e um dos primeiros homens que começou a falar e a interpretar também e trazer significado para as palavras, interpretação para as palavras, interpretação, né, para as outras coisas a respeito da hermenêutica, é Heráclito de Éfeso. Heráclito de Éfeso, ele foi, né, um filósofo. Deixa eu só parar aqui meu bannerzinho embaixo para não ficar rodando ali e sem a barra embaixo. Com Heráclito começam a surgir, então, né, as primeiras dúvidas com respeito a este significado das palavras. Então, qual é o significado? Né? Qual é o significado de cada uma das palavras? Né? Qual é o significado que tem
mesa, qual é o significado que tem um óculos, um chapéu, né? O óculos já vai ver de ocular, e aí sim por diante, né? Assim por diante, as palavras vão dando origens, tá? E você vai vendo que cada palavra, de certa forma, tem significado, né? Elas possuem significados. E com Heráclito começa a aparecer, então, essa preocupação, e daí começa a aparecer o que a gente chama de exatidão gramatical, né? A exatidão gramatical, ela vem por intermédio da hermenêutica também. E a hermenêutica nada mais é que a explicação, tá? Então, não esqueçam disso, né? Hermenêutica é explicação. Tá lá na página de número 4, tem algumas definições bem importantes, né? Primeiro, exegese, né? O que significa exegese? Exegese e hermenêutica, embora tenham funções parecidas, elas não são a mesma coisa, tá? Olha só. A exegese, do grego exegesis, né? E se você procurar um dicionário, ele vai, principalmente o Aurélio, vai dizer assim: exegese é um comentário ou uma dissertação para esclarecimento ou minuciosa interpretação de um texto ou de uma palavra, tá? Então a exegese é a interpretação, tá? No grego vai aparecer como apresentação, como descrição, como narração. Olha só, vamos olhar o texto bíblico, tá? Lucas, capítulo 24, verso de número 35. Um texto muito conhecido que eu já citei algumas vezes aqui, né? Diz assim, ó, Lucas 24, 35. E eles lhes contaram o que acontecera no caminho e como deles fora conhecido no partir do pão, tá? Aqui nós estamos vendo a respeito dos discípulos a caminho de Emaús, e os discípulos estavam contando, esses dois discípulos estavam contando e explicando, apresentando para os outros discípulos, né? E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, tá? Então, ou seja, estavam apresentando, narrando, descrevendo. Um outro exemplo é João capítulo 1, verso 18 primeiro, tá? Diz assim: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Tá? Então foi o Filho que revelou o Pai, né? E o Pai revelou o Filho. Revelação, apresentação, descrição. Outro texto, Atos capítulo 10, verso 8. Olha só, Atos 10, 8. Diz assim: aqui agora a passagem do centurião Cornélio, né? E retirando-se o anjo que falava com Cornélio, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhes contado tudo. Então notem que a palavra que aparece para exegeses aí, né, vai aparecer apresentação, descrição, narração, ok? Agora, o que é importante também entender, né, é que existe uma exegese bíblica. A exegese bíblica, então, é a explicação, a interpretação dos textos bíblicos, tá? E aí a gente precisa entender, né, uma diferença, tá, que existe entre a palavra exegese, tá, e exegese, ok? Deixa eu ver se eu consigo colocar no slide aqui. Deixa eu ver só um pouquinho. Deixa eu ver onde é que tá meu slidezinho. Deixa eu voltar para cá. Só um pouquinho aí. Não. Tá, bora lá. Tá lá na página de número 4 ainda, né? Definição e pressupostos da exegese. Então,
quando a gente fala de exegese, exegese é o seguinte, não se trata de pôr algo no texto, tá? Exegese é colocar algo no texto. O texto não tem, eu vou lá e coloco algo no texto. Por exemplo, né, vocês já devem ter ouvido eu falar aqui, né, sobre a forma alegórica que Agostinho interpretava a parábola do bom samaritano, né? O quanto ele alegorizava e ele entendia que cada elemento dentro da parábola tinha um significado. O samaritano tinha um homem caído, semi-morto, tinha outro significado, né? O sacerdote, um cavalo tinha outro, a estalagem, o dinheiro, tudo tinha um significado. Ou seja, ele estava alegorizando o texto bíblico a ponto de ele dar um significado a respeito do texto. Ou seja, ele estava colocando algo no texto. Ok? Então, isso é exegese. A exegese é colocar algo no texto. Então, a exegese, né, ela tira o que já existe no texto. É diferente. Enquanto que a exegese coloca, a exegese retira do texto. Ou seja, é eu retirar do texto o seu significado, é eu olhar para o texto e sacar do texto não a minha interpretação, não o meu achismo, não a minha ideia, não o que eu penso, mas o que o texto realmente está querendo dizer. Isto é exegese. E alguém pode perguntar, pastor, como que eu vou olhar para o texto e saber o que realmente ele está querendo dizer? Interpretação de texto. E agora, quando a gente fala de interpretação de texto bíblico, há pressupostos e há ferramentas que nos permitem chegar, se não na exatidão, muito próximo de alguns textos daquilo que ele está querendo dizer, né? E com os trabalhos de cotejo, né? Que é o cotejo? Cotejar o texto é ir para o original e tentar identificar o que realmente, tá? O texto está querendo dizer, tá? Então, o cotejar o texto é você entrar no texto, ver o que o texto está querendo dizer, tá? Analisar o texto, né? Conhecer as palavras do texto e aí, sim, conhecer o que o texto realmente me permite retirar dele e não colocar nada que no texto possui. Então, a exegese é o processo de descobrir e conduzir para fora a mensagem do texto. É deixar o texto falar por si próprio e buscar o que ele quis dizer, né? Vai falar Moscone aí a respeito do que é exegese. Então, é extrair do texto o que o texto quer falar, tá? O Uve, que é um professor de exegese, também muito conhecido, tem um manual dele aqui fantástico. Deixa eu ver se eu acho aqui. Se tá à mão. Só um pouquinho, tá? Se eu consigo pegar. Esse aqui é um manual de metodologia fantástico para a exegese do Novo Testamento, tá? É claro, assim, muito focado no método histórico-crítico, tá? Que é olhar para o texto e olhar historicamente para o texto. Então, é claro que, tirando as escolas de teologia que são confessionais, tá? Escolas de teologias que são confessionais, que pertencem a uma denominação, a exegese geralmente vai olhar para o método histórico-gramatical, tá? Eu vou falar um pouquinho mais à frente as diferenças entre método histórico-crítico e método histórico-gramatical de interpretação do texto bíblico. Mas, guardada essa ressalva a respeito do professor Uve, né, que produziu um material fantástico aqui como professor da própria faculdade EST aqui no Rio Grande do Sul, né? Ele vai dizer que a exegese é uma interpretação
minuciosa que procura fazer uso de vários recursos e instrumentos científicos para entender o texto das Sagradas Escrituras. Olha só, ele está dizendo que a exegese faz uso de instrumentos e métodos científicos, tá? Instrumentos e métodos científicos. Só por aí nós já poderíamos classificar exegese, principalmente a hermenêutica, porque a exegese é uma parte da hermenêutica. Aí nós poderíamos classificar a própria hermenêutica como uma ciência. Tá? Ele vai dizer, então a exegese distingue-se, portanto, de outras interpretações bíblicas pelo caráter mais científico, detalhado e aprofundado. Então a ideia da exegese não é simplesmente eu olhar para o texto bíblico, tá? Na prática, alguém vai perguntar, pastor, na prática, o que significa exegese? Né? Qual a diferença da exegese para a hermenêutica? A hermenêutica é o conjunto das ferramentas de interpretação. E a exegese já é, digamos assim, o aparato científico que eu uso para interpretar o texto bíblico. Aparato científico no sentido de método, de gramatical, de ir para buscar o texto bíblico de certa forma no seu original, né? E assim, de outra maneira, buscar então um conhecimento que esse texto realmente pode me dar a respeito do seu propósito como mensagem, né? Então, outro grande hermeneuta é Gordon Fee, que escreveu um livro fantástico chamado Entendes o que Lês. Esse é um livro que eu recomendo que você tenha, tá? Eu tenho uma versão antiga dele, que foi meu pai que me deu. Onde é que está? Deixa eu ver se eu acho. Eu tenho que organizar eu vou mudar o meu escritório até o final do ano, em nome de Jesus. E eu vou organizar por temas. Onde é que está aqui? Achei. Aí fica mais fácil de eu me localizar aqui. Esse aqui foi meu pai que me deu. Ele é uma versão, uma edição de, acho que 97, se não me falha a memória. Isso mesmo, é uma reimpressão, é a quarta reimpressão da primeira edição. É a primeira edição. Entendes o que lês, mas se vocês procurarem este livro hoje, ele é uma capa vermelha com um ponto de interrogação. Entendes o que lês? Ele é um manual fantástico para compreender esse mundo. Um livrinho pequeno, 300 páginas, né? Mas é um manual fantástico para compreender a hermenêutica e todo o seu aparato, né? E Gordon Fee vai dizer o seguinte: a ideia da exegese é buscar o significado original. É basicamente uma tarefa histórica, olhar para a história, olhar para o contexto, olhar para onde o texto estava inserido. O texto estava inserido em que contexto? Contexto político, social, geográfico, religioso, cultural. Tudo isso, de certa forma, influencia o texto. Tá? Peguem agora, óbvio, né, gente? Guardadas as proporções, digamos assim. Mas faça o seguinte, analisem um texto hoje, contemporâneo, né, de alguém que está numa faculdade, que é carregado, talvez, com um texto informal, tá? Com jargões, com um vocabulário muito específico do tempo em que nós estamos vivendo, né? É óbvio que se você olhar, existem palavras que quem está na faixa dos 40, dos 50, utiliza que a gurizada aí de 15, 20, 25 anos não compreende, né? Da mesma forma, nós, quem está na faixa dos 30, 40, né, ouvir alguém que utiliza um vocabulário com as suas gírias, com o próprio vocabulário de quem hoje tem uns 70, 80 anos. É claro que não tem tanta diferença, mas existem palavras, muitas vezes, que podem
né, aparecer nesse vocabulário que nos causam estranheza. Então, Gordon Fee está dizendo, eu tenho que olhar para o texto como um texto histórico, eu tenho que olhar para trás e verificar que contexto que ele está inserido. Então, a ideia da hermenêutica é buscar o significado original desse nosso texto que nós estamos estudando, tá? E daí ele diz que é uma tarefa histórica, né? E daí vai dizer que a tentativa de escutar a palavra de Deus, olha só que frase interessante que Gordon Fee vai dizer, é a tentativa de escutar a palavra de Deus conforme os destinatários originais devem tê-lo ouvida. Ou seja, a interpretação do texto é pegar o seguinte, né? Imaginem, vou pegar aqui um texto. Gálatas capítulo 4, verso de número 11. Imaginem os irmãos da Galácia. A carta de Paulo aos Gálatas é uma carta destinada a várias igrejas. Ele diz as igrejas da região da Galácia, ou seja, poderia ser várias comunidades. Imaginem esses irmãos lendo a carta de Paulo e quando se deparam na parte do versículo 11 do capítulo 4, eles leem o seguinte: receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Né? Essa tradução aqui é Almeida Corrigida Fiel. Parece que ela dá uma interpretação contrária, né? Que não haja trabalhado em vão. Mas deixa eu pegar uma outra tradução aqui. Às vezes pode soar um pouquinho estranho, né? Realmente, o texto da Almeida Corrigida Fiel é um texto bem pesado para a leitura, né? Com a ideia mais de você também comparar e cotejar texto. Olha só. Estou lendo agora na NVT. NVT diz assim, ó, temo por vocês, talvez meu árduo trabalho em seu favor tenha sido inútil ou tenha sido em vão. Imaginem os irmãos de Corinto, da região da Galácia, recebendo a carta do seu discipulador, do apóstolo dos gentios, Paulo, dizendo, olha, eu receio que o meu trabalho por vocês foi em vão. Eu receio que o meu trabalho por vocês foi em vão. Então, a exegese é isso. É nós olharmos para o texto bíblico e tentarmos ler o texto imaginando, né, e se colocando e tendo o mesmo entendimento do texto como os próprios irmãos daquela época estavam tendo. Ou seja, a ideia aqui é descobrir qual é a intenção original do texto bíblico. Ok? Aí sim, né, na página de número 5, nós vamos ver ali algo bem interessante a respeito da hermenêutica, né? Onde a hermenêutica pode ser chamada da ciência da interpretação, né? Literalmente é igual à exegese, né? A palavra etimológica para hermenêutica, eu já apresentei antes, hermeneuem, que significa interpretar. A raiz da palavra herme tem sido atribuída ao mitológico Hermes, que era considerado o arauto, né? O arauto ou mensageiro dos deuses, da onde surge a palavra hermenêutica. Vai dizer, mensageiro dos deuses. Não, a gente tem que entender que boa parte do nosso vocabulário tem origem grega, né? Nós utilizamos isso. Então, assim como muitas palavras que nós utilizamos no nosso vocabulário, que fazem parte do nosso dia a dia, são de origem grega, hermenêutica, hermeneuta, né? Ela também é uma palavra de origem grega, e daí o significado dela é este, né? Mesmo que ela tenha um sentido originário, né? Para interpretação, há alguns filósofos como Heidegger e Gadamer, né? Esses dois nomes são importantes porque eles conceituam muito bem a hermenêutica, e boa parte dos métodos hermenêuticos fazem parte da ideia, né? Partem da ideia da linguística, da tradição, do humanismo, do romantismo.
E aí trazem essa conexão com, com a hermenêutica. Então, Heidegger e Gadamer são dois filósofos hermeneutas aí, teólogos hermeneutas, filósofos que, de certa forma, também vão procurar entender o sentido desta interpretação, né? Então é importante nós interpretarmos. Essa é a ideia da disciplina de hermenêutica. Trazer o significado, tá? Trazer a interpretação, tá? Existem autores, por exemplo, como Ferraris, que vai dizer que o sentido originário da palavra é a eficácia da expressão linguística, ou seja, eu me expressar tão bem, mas tão bem, que as pessoas compreendem esta mensagem que eu estou transmitindo, né? Claro, trazendo para o texto, para o contexto, melhor dizendo, para o campo bíblico e para o campo teológico, a palavra hermenêutica ela tem essa função, né, de trazer uma sistematização da interpretação do texto bíblico, enquanto que a exegese é a sua prática, tá? Então, o objetivo da hermenêutica é investigar, discutir, sistematizar pressuposições teológicas. Ou seja, o que é uma pressuposição? Pode ser uma hipótese, pode ser uma suposição. Ou seja, nós vamos estressando as suposições a ponto de entender e chegar realmente naquilo que o texto bíblico estava querendo dizer, né? Ninguém pega o texto bíblico. Alguns textos são mais fáceis, óbvio. Outros nós temos uma maior dificuldade, mas alguns textos nós vamos pegar e ao longo do tempo discutir. Quer ver um exemplo de uma discussão sem fim? É a respeito do milênio, né? Alguns entendem que, né, o texto bíblico ali em Apocalipse, ele talvez esteja, boa parte principalmente de alguns relatos, em ordem sequencial do que está acontecendo. Mas existem pré-milenistas, pré-milenista histórico, existe pré-milenista dispensacionalista, existe pós-milenista, existe amilenista. Ou seja, notem que uma simples ideia do que nós chamamos de reino milenial, que seria um reino de 1000 anos, há várias interpretações e todas elas com muita base, né, para defender os seus pontos. Ou seja, qual que está correta? Temos muitas pré-suposições ali, né, envolvidas em cada um dos conceitos relacionados ao milênio. Então, cada um defende a sua posição e essas posições muitas vezes são temas aí de grandes discussões. E nós vemos então que a ideia da hermenêutica é trazer isso para o debate, é trazer isso para a discussão, discutir, sistematizar, né? Mas claro, tudo baseado em métodos adequados para a compreensão, com que faz com que nós tenhamos aí opiniões convergindo e chegando realmente em lugares semelhantes, tá? E vários teólogos vão escrevendo a respeito agora da hermenêutica, né? Por exemplo, o próprio Uve vai dizer que a hermenêutica bíblica designa mais particularmente os princípios que regem a interpretação dos textos. Já a exegese descreve mais especificamente as etapas ou os passos que cabem dar em sua interpretação. Ou seja, um é a interpretação e outro são os passos para essa interpretação, né? Na visão do professor Uve. Já Luiz Berkoff, ele vai dizer o seguinte, tá? Que tem um mosquito aqui, gente. Luiz Berkoff vai dizer o seguinte, que a hermenêutica é a ciência que nos ensina os princípios, as leis e os métodos de interpretação, né? Para Jacob van Bruggen, hermenêutica é toda aquela parte da teologia que se ocupa das regras para a exegese, né? Então, o mais importante é nós entendermos que nós precisamos, de certa forma, compreender
né? A nossa atitude para com que aquilo que a Bíblia diz determinará em grande parte os conceitos e as conclusões que tiramos de seus ensinamentos. Se a temos na conta da autoridade divina, né, e plena nos assuntos de que se trata, então suas afirmações constituem para nós a única base de doutrina cristã e o elemento da apreciação da hermenêutica sagrada. Tá? Então, pela singularidade, a Bíblia não pode nem deve ser interpretada ao bel prazer do leitor. Isso eu tenho falado com muita frequência, né? Não importa ele a cultura, a experiência que ele tenha com Deus, a vida, o tempo que ele tem com Deus, nada disso importa, porque ele não recebeu a inspiração, ele não registrou a revelação. Ou seja, ele precisa passar pelos mesmos métodos, né? Claro, sabendo que é o Espírito Santo que ensina, por isso que nós precisamos estudar, por isso que nós precisamos avançar nos métodos bíblicos, né? E aí existem grandes dificuldades para a interpretação da Bíblia que eu quero compartilhar com vocês agora, tá? Muitas dificuldades quando a gente fala de interpretar o texto bíblico. E aqui vão alguns, tá? Vamos falar deles aqui, só um minutinho. Bom, primeiramente, é o histórico, né? O que é a dificuldade histórica? A dificuldade histórica está dentro da ideia de que a Bíblia foi escrita num tempo muito distante da nossa realidade. A história está muito distante. Então a gente tem que ter noção dessa história. Aí entra a questão histórica cultural, né? Por exemplo, existem alguns movimentos surgindo agora, né? e até de uma gurizada, vou botar assim de gurizada mesmo, né? Que olham para os textos de Abraão e dizem: Abraão, ele foi abusador, abusou de Agar, né? Davi, na sua posição de rei, foi um abusador, abusou de Batseba. Gente, contexto histórico, né? Principalmente a teologia feminista gosta de fazer essa análise, né? Mas, por si só, uma teologia precisar ter uma alcunha como esta, né, mostra que ela não é suficiente. Ou seja, deixa eu me ajeitar aqui para poder falar. Por quê? Porque a teologia feminina olha o texto bíblico com esse viés e esquece o contexto histórico. Um rei naquela época não tinha porta fechada para ele. Saul entrava aonde queria. Imaginem Davi fugindo de Saul. Não tinha porta fechada para o rei, era cultural. O rei não precisava... Ô de casa, me dá licença. Não, o rei entrava. Se a porta estivesse fechada, arrombava. Seu exército arrombava. Ele entrava onde ele desejava. Essa era a questão histórica cultural da época. Não dá para pegar um texto bíblico e ler com as lentes do Ocidente. As mulheres tinham servas, as mulheres tinham outras mulheres que as serviam, que as banhavam, que ajudavam a cuidar do cabelo, enfim, né? Tinha toda aquela questão cultural ali, e as mulheres tinham suas servas, tinham alguém, né? Não deixava de ser uma profissão, tá? Porque a gente precisa olhar, de novo, com as lentes do Oriente, e principalmente com as lentes históricas. Olhar para o texto bíblico e achar: nossa, que machismo, ai, que abuso. Né? Não dá para fazer isso. É diferente. Por exemplo, na época de Paulo escreve uma carta a Filemão dizendo: olha, Filemão, tá aqui comigo um camarada chamado Onésimo, ele era teu escravo. Filemão, eu e tu somos irmãos. Né? Recebe Onésimo como se estivesse recebendo a mim. Ele vai voltar para ti. Né? Ele vai ter que se sujeitar. Mas ele é teu escravo, tá, Filemão? Mas receba Onésimo como se tu estivesse recebendo a mim.
Alguém vai dizer, Paulo estava apoiando a escravatura? É claro que não. Mas, por exemplo, aí nós temos um caso de quase 1800 anos depois, né? Com Jonathan Edwards e John Wesley, né? Isso foi lá pelo século XVIII, quase 1800 anos, 1700 anos depois, né? Vamos botar assim, 1700 anos depois que Paulo escreve a carta a Filemon. Os Estados Unidos vive um período, né, da escravatura. Temos ali 2 homens de Deus, né, nesse período aqui, né? Jonathan Edwards, um pregador congregacional, teólogo calvinista, missionário aos índios americanos, né? Considerado um filósofo americano, né? Com uma herança puritana muito grande. Ele era, né, autor do sermão mais conhecido na história do cristianismo, depois do Sermão do Monte, né? Que é o sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, tá? Pelo menos hoje, né, na história atual do cristianismo, né, é um sermão conhecido mundialmente. Tá? Ele era escravagista. Jonathan Edwards era escravagista. E alguém vai dizer, mas está apoiado em Paulo. Não, mas daí tinha John Wesley, que era abolicionista, né, que era seu contemporâneo e que combatia o escravagismo. Então, a escravatura, né? Então, de novo, né, voltando para essa questão da dificuldade da interpretação bíblica, nós precisamos olhar para o texto bíblico com as lentes históricas do Oriente, tá? E dentro deste bojo há a dificuldade cultural, que também muitas vezes está vinculada à dificuldade histórica, né? De novo, né? A Bíblia foi escrita, o texto mais antigo tem 3.500 anos. O texto mais recente tem quase 2.000 anos. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. O texto mais antigo tem aproximadamente 3.500 anos. 3 milênios e meio. Quantas gerações atravessou? O mais recente tem aproximadamente 2.000 anos. Não tem 2.000 anos ainda. Então, o mundo que a Bíblia foi escrita é muito diferente do nosso. A cultura bíblica não existe mais. Nem Israel. Nem Israel essa cultura existe mais. É só tu olhar um povo como ele muda culturalmente, como ele vai mudando, como ele vai se adaptando, como novas ideias, novos hábitos, novos costumes vão surgindo com muita frequência, né? Que não hoje, principalmente hoje em dia, né? Culturalmente falando, não dura mais, né? Não tem costumes que não duram um ano mais, né? Hábitos que não duram mais de um ano. Então, o mundo onde a Bíblia foi concebida, foi revelada, não existe mais. A cultura não existe mais. Então, qual é a dificuldade na interpretação bíblica? Não basta resgatar a cultura do momento bíblico. Nós temos que lembrar que nós estamos em nossa cultura, épocas diferentes, verdades, né? Modelos diferentes de pensamento, de relações, economia diferente. Todo o avanço tecnológico que nós temos não existia naquela época, né? A medicina era totalmente rudimentar. Olha, deu certo com um ali, beleza, aplica no outro. O outro morreu. E aí? E assim eles iam experimentando. Assim eles iam fazendo, né? Não havia muitas coisas, não havia profissão, não havia parâmetro para nada, né? Então, a gente tem que lembrar que as culturas são totalmente diferentes. E a cultura bíblica não existe mais. Então, quando a gente lê a Bíblia com nossa bagagem, com nossa cultura, isso é um problema. Né? Porque
quando a gente inconscientemente está lendo o texto bíblico, né, e sendo influenciado pelo texto, no sentido de trazer esse texto sem fazer essa transposição do texto. Como assim transposição? Olha, eu leio e entendo uma mensagem que era para aquela época e agora eu aplico na minha vida, né, que são coisas diferentes. Agora, achar o significado daquele texto para, né, e enquadrar a nossa vida naquele texto, realmente aí é um pouco difícil, né? Algumas coisas realmente perderam o sentido, perderam o significado, outras nem existem mais. Por exemplo, olha só, falando de costumes, ainda problemas culturais, né? Olha o que diz Gênesis 15:2. Costumava-se adotar um rapaz para ser herdeiro, caso não houvesse herdeiro. Nascendo herdeiro, o adotivo perdia o privilégio. Então, por exemplo, né? Lembram de Abraão? Como eu vou ser, né? Como eu vou ter herdeiros se o moço da minha casa aqui é Eliezer, né? Lembram disso? Deixa eu achar o texto aqui. Eliezer o Damasceno, servo de Abraão. Onde é que está aqui? Deixa eu achar o texto. Gênesis 15. Olha só. Aí você começa a entender um pouquinho da história, né? Gênesis 15, 2-5. Então disse Abrão: Senhor Deus, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer? Olha só que coisa interessante, né? Era um mordomo, né? Abraão está questionando assim, vai ser este o meu herdeiro? Né? Vai ser o meu servo aqui que vai ser o meu herdeiro? Então, naquela época, uma família que não tinha possibilidade de filhos, ou daqui a pouco estava em idade avançada, ela adotava alguém, né, caso não houvesse herdeiro, para que aquela pessoa fosse herdeiro e desse continuidade, tá? E olha que interessante. Então, caso a família tivesse, né, aí provavelmente o herdeiro perderia então o seu privilégio. Ó, outro texto, Gênesis 31:34, né? A escritura de propriedade. Raquel roubou a escritura de propriedade de seu pai, por isso Jacó não poderia passar certo ponto, pois se voltasse, teria a escritura da terra, né? Olha só, vamos ver lá, Gênesis 31:34. Diz assim, ó. Opa, abri Êxodo 31, não tem 34, né? Gênesis 31:34. Assim, olha lá. Mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo e assentar-se sobre ele, e apalpando Labão, toda a tenda não os achou, né? Ela tinha roubado uma escritura de propriedade, que significava esses deuses, né? Era uma escritura de propriedade, e se Jacó passasse, né, teria que devolver essa escritura. Então existiam questões culturais que hoje não existem mais, né? Questão de escritura, hoje você tem um registro de imóveis que te garante que a propriedade é tua, né? Não é um documento que você vai de certa forma determinar, né? E se Terafim, que era um ídolo, ele também era um correlato assim, de deidade, né? Alguns textos traduzem como deidade, né? Mas ele era um ídolo do lar, né? Um artigo sumério, né? Sumeriano lá. Lembram das tábuas de Nuzi que a gente estudou lá em Panorama do Antigo Testamento, né? Eram pequenos ídolos, pequenas estatuetas, né? Era uma estatueta pequena que determinava a propriedade da terra, né?
determinava que alguém era dono da terra, certo? Então essa era a cultura que tinha naquela época. Então hoje não existe mais, né? A forma de pensar, né? A nossa própria cosmovisão, né? O que é cosmovisão? É a nossa visão de mundo, a maneira de ver o mundo. Como é a maneira de ver o mundo de alguém que mora... Eu vou pegar aqui um exemplo, tá? Onde eu moro, a gente está situado no chamado Vale do Taquari. São mais de 50 municípios. Muitos deles ainda são aquelas propriedades rurais, familiares, né? Então, claro, né? Tem municípios mais avançados, mas tem outros que essa atividade primária ainda é muito forte, né? Ou seja, o campo, o cultivo de animais, a pecuária, o agro, né? Então, isso, muitas propriedades familiares rurais. Então, pegue alguém que não sai de uma região como essa, né? Que está mais focado no interior, aí, cuidando da sua propriedade, ele tem uma visão de mundo. Pega alguém que mora em Nova York ou em Paris, ele tem outra visão de mundo. Né? Uma pessoa que não conhece as verdades bíblicas, ela tem uma visão de mundo. Nós que conhecemos a verdade, temos outra visão de mundo, né? Um outro pensamento. E é assim. Imagine Abraão, ele tinha uma cosmovisão de mundo. Jacó teve outra cosmovisão de mundo. José teve outra. Né? Imaginem José no Egito. Teve outra visão de mundo. Foi governante. Né? Imagine seu pai Jacó vendo seu filho José depois ali no Egito. Duas cosmovisões totalmente diferentes. Moisés teve outra cosmovisão. Né? Os discípulos de Jesus, João já teve outra cosmovisão. Né? Martinho Lutero teve outra cosmovisão. Charles Spurgeon, outra cosmovisão de mundo. Nós hoje temos outra visão de mundo. E hoje o nosso pensamento é muito influenciado pelo pensamento grego, pela filosofia grega. Nós, claro, herdamos a maneira de pensar dos romanos, que adotaram, então, o platonismo, né? O dualismo, as filosofias de Platão no pensamento. Já o pensamento hebraico é baseado na experiência, e o pensamento grego é baseado na conjectura. Tá? Então são coisas bem diferentes. Por isso, muitas das nossas perguntas nunca serão respondidas pela Bíblia, pois não é o foco da Bíblia responder. Então notem que esses problemas culturais, muitas vezes, eles também acarretam dificuldade na interpretação da Bíblia. Tá? Então, nós temos um texto, pensem comigo, nós temos um texto, tá, que sofreu no sentido de mudanças de cosmovisão, tá, que foi escrito num período, numa outra época, e hoje ele tem uma outra influência, né? Lá na página de número 8, nós temos ali, melhor, na página 7, né? Alguns pontos importantes para a gente estudar. Deixa eu fazer aqui, voltar para cá. Um minutinho. Aí. Por que estudar a Bíblia, né? Por que fazer esse estudo? Primeiro, a gente tem que... e a ideia da hermenêutica, né? Estudar a Bíblia partindo do pressuposto de que ela é a autoridade suprema em questão da religião, da fé e da doutrina. Então, quando a gente fala de boa teologia, a boa teologia ela parte disso, entendendo que a Bíblia, né, é a autoridade suprema, ela é suficiente, ela é inerrante, ela é infalível, ela é a palavra de Deus. Tá? Ela não só contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E se ela é a palavra de Deus, ela é infalível, ela não falha. Ok? Outra coisa, não esqueça que a Bíblia é o melhor intérprete de si mesma. Isto é, a Bíblia interpreta a Bíblia. Ok? Então, quando nós falamos que a Bíblia interpreta a Bíblia, estamos dizendo que
o melhor intérprete da Bíblia é a própria Bíblia. Certo? Terceiro, dependa primeiramente da fé salvadora e do Espírito Santo para a compreensão e interpretação da Bíblia. O grande problema de grandes teólogos, de grandes professores, é que eles se acham, né, autossuficientes. Aquele que estuda a Bíblia não pode ser autossuficiente. Eu já disse aqui inúmeras vezes, a principal característica de um teólogo, de uma teóloga, é humildade. A gente não coloca ponto final em nada. A ideia de fazer teologia, de teologar, o exercício da teologia, né, do fazer teológico, não é de colocar ponto final em nada. Né? Quem coloca ponto final é Deus. Nós apenas estamos num esforço de compreender as verdades e vivê-las. Basicamente isso. Certo? Quarto, interprete, né? Interprete a experiência pessoal à luz da Escritura. O que é isso? A minha experiência pessoal, aquilo que eu vivo, né? O empirismo, a minha experiência pessoal, ela deve ser submetida à Escritura e não à Escritura à luz da experiência. Certamente você já viu. Certamente você já ouviu pessoas dizendo o seguinte: a letra mata. Quem dá vida é o Espírito. Eu não quero saber de teologia. Eu quero saber do Espírito. Eu quero experimentar. Eu quero entrar em êxtase. Classificando, a gente poderia dizer que essas pessoas são totalmente ignorantes na fé. Ignorantes no sentido de não conhecer. Porque não há a possibilidade de experienciar o Espírito Santo fora da revelação que Deus já nos deu. Eu não estou dizendo aqui que Deus está limitado à revelação. De forma alguma. Eu já disse isso, né? Deus não está limitado. Deus não... embora aquilo que aprouve a Deus revelar está aqui. Revelado está. Não esqueçam, né, de Deuteronômio 29:29. Aquilo que está revelado, Deus nos deu a ponto de nós entendermos e ensinarmos e vivermos. Tá? Agora, aquilo que não está revelado está oculto e pertence a Deus. Ok? O problema de muitas pessoas, e até mesmo de pastores, eles colocam a experiência acima da revelação. E, na verdade, nós precisamos interpretar a experiência pessoal à luz da Escritura. Não é colocar a Escritura na experiência pessoal. É aquilo que eu digo. Aquele que ignora o conhecimento teológico para experienciar apenas um êxtase, ele vira um herege. Aquele que ignora a experiência e só se detém no texto bíblico, ele se torna um legalista. Nós precisamos de equilíbrio na vida espiritual. Certo? Quinto, os exemplos bíblicos só têm autoridade prática quando amparados por uma ordem que os faça mandamento geral. Ou seja, nem tudo que está na Bíblia é ordem para mandamento. Nem tudo é ordem para mandamento. O grande problema das pessoas é olhar para... Quer ver um exemplo? Eu não estou aqui entrando na questão, no valor da questão de fazer tatuagem ou não. Cada um, né? Eu tenho minha opinião, cada um tem a sua, né? Mas olha o que diz o texto de Levítico que muita gente utiliza, tá? Que é totalmente equivocado, tá? Equivocado. Por quê? Vou te dizer por quê. Tá? Primeiro, o Senhor está falando ao povo de Israel, tá? Segundo,
nós não podemos isolar um texto bíblico. Nós temos que ler um contexto. Tá? Olha só o texto de Levítico 19. Tá? Levítico 19, verso 28. Só que a gente não vai ler só o 28. E você vai entender onde que eu quero chegar. Eu não estou aqui julgando se é certo ou não fazer tatuagem. Tá? Tudo que a gente faz na vida tem que ser para a glória de Deus. Glorifica? Né? A tatuagem que você está fazendo glorifica a Deus? Se tu acha que glorifica, amém. Né? Eu não estou dizendo que você deve ou não deve fazer. Eu estou dizendo que tudo siga o texto de Paulo, né? Quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória do Senhor. Paulo vai dizer aos Coríntios, tudo seja feito para a glória de Deus. Mas olha o que diz o texto de quem defende que não deve, né? Se não deve, não estou dizendo que deve ou não deve. Estou dizendo que o texto que se usa é errado. Por quê? Levítico 19, verso 20, primeiro, né? É a repetição da lei. Lei para Israel. Tá? Não é lei para nós. É lei para Israel. Eu te provo como. Olha lá. Vamos ler do 23. E quando tiveres entrado na terra... Tu entrou em Canaã, meu irmão? Tu entrou, tu faz parte das 12 tribos, tu entrou, tomou posse da terra, matou uns cananeus, uns amorreus, uns gergazeus. Não? Então esse texto não é para ti. Ó. E quando tiveres entrado na terra e plantardes toda a árvore de comer, ser-vos-á incircunciso o seu fruto. 3 anos vós será incircunciso, dele não se comerá. Entrou na terra, plantou uma árvore, tu não pode comer 3 anos o fruto, tá? Ok? No quarto, sim, tá? No quarto ano, todo o seu fruto será santo para dar louvores ao Senhor. E daí no quinto tu pode comer, tá? Não come até o terceiro, no quarto tu oferece para o Senhor, no quinto tu come. Para que vos faça aumentar a sua produção. Eu sou o Senhor vosso Deus. 26. Não comereis coisa alguma com sangue. Sabe aquela picanhazinha que tu gosta de mal passada? Não pode. Tô brincando, né? Se você é gaúcho, gosta de uma picanha. Sabe como é que é a picanha? Tem que ser... Como ela tem que ser servida, né? Não algorareis, nem adivinhareis. 27. Não cortareis o cabelo, arredondando os cantos da vossa cabeça. Sabe a suicinha que a gente deixa crescer, que vai ficando feia aqui? Não pode cortar. Viu como é errado, né? Como é totalmente equivocado pegar um texto e tentar aplicar fora do seu contexto. Nem danificareis a extremidade da tua barba. Olha, os assembleianos aí que não usam barba já estão com problema nesse versículo também, né? Pessoal que não usa barba aí já já tem um problema com a lei aqui, porque estão cortando a barba. Não pode cortar a barba. Verso 28. Pelos mortos, preste atenção, pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem, ele está continuando falando sobre os mortos, ó. Não está aqui dizendo, olha, pelos mortos, ponto. Agora, tatuagem. Não, gente. Interpretação, um pouquinho de lucidez, de interpretação. O problema é que nós, brasileiros, já temos dificuldade com a nossa gramática, temos dificuldade com o nosso português, quem dirá com o texto bíblico, né? Interpretação de texto é algo que vem lá do primeiro grau. De novo, verso 28. Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, vírgula, ele está continuando falando sobre os mortos. Nem fareis marca alguma sobre vós. O que Deus está dizendo aqui? Não deem golpes no seu corpo em homenagem aos mortos, ou porque alguém morreu, você vai lá e paga uma penitência, alguma coisa desse tipo. Nem façam marcas alguma, né, para homenageá-los. Não faça marca alguma. Ponto. Ponto. Não está se falando de uma tatuagem do século XXI.
Não está. Agora, se a tatuagem do século XXI é certa ou não é outra história. Se ela glorifica a Deus ou não glorifica, é outra história, tá? Eu estou falando do texto bíblico, levítico, tá? Se você aqui é contra a tatuagem, ache outro argumento, mas não use Levítico 19, 28. Aprenda a fazer hermenêutica. Não use esse texto. Porque daí você não pode cortar o cabelo, você não pode cortar a barba, né? Todo mundo barbudo aí, não pode aparar a barba. Não tem nada a ver. Tá falando sobre mortos, ok? Então, nem tudo que está no texto bíblico é mandamento, é ordenança, senão nós todos aí não podíamos mais cortar a barba. É para um povo específico esse texto. Daí alguém vai dizer, mas por que Deus colocou lá se é para o povo específico? É para que a gente entenda que há uma lei, para nós entendermos todo o contexto, para nós vermos que Deus falou com o povo, que Deus escolheu um povo, que Deus zelou, que Deus deu ordenanças para esse povo quebrou a aliança, por essa quebra de aliança, né, os profetas que foram levantados profetizavam a redenção de Israel por vinda por intermédio de um Messias, o Messias veio, aí a gente compreende a nova aliança por intermédio da antiga aliança, para tudo isso, né? Mas isso aqui não é preceito para que tu vá e faça. Tá? Então não come a carne com sangue. Né? Planta tua árvore, só vai poder comer o fruto no 5º dia, se tu entrou em Canaã, né? Se tu conquistou a terra. Tá? Então notem que o texto tem suas particularidades. Sexto, o principal propósito da Escritura é mudar as nossas vidas. Né? Não multiplicar o nosso conhecimento. Eu digo aqui, né? Se você é meu aluno e tem esse pensamento, porque agora eu vou corrigir os irmãos, agora eu vou dar carteiraço, agora... Não faça isso, tá bom? Não faça isso. Tenha a humildade de entender que o texto bíblico, ele primeiro fala com a gente, ele tem que nos aproximar de Deus, ele tem que nos fazer mais íntimos do Senhor, ele tem que nos fazer mais crentes e não para dar um carteiraço, e não para dizer que você sabe, que você domina, nada disso, tá bom? Sétimo, todo cristão tem o direito e a responsabilidade de interpretar pessoalmente a Escritura. Todo cristão tem o direito e a responsabilidade de interpretar pessoalmente a Escritura, seguindo princípios universalmente aceitos pela ortodoxia cristã. O que é a ortodoxia cristã? É aquele conjunto de fundamentos, né, que determinam que nós somos cristãos. Conjunto que fundamenta o cristianismo, conjunto que mostra que nós somos verdadeiramente ligados à videira que é Cristo. Né? E aí sim, essas verdades são inegociáveis. Eu já disse, nascimento virginal, encarnação, nascimento virginal, morte, ressurreição de Jesus Cristo, isso é inegociável. A Trindade, tudo isso faz parte desse arcabouço do cristianismo. Né? E oitavo, apesar da importância da história da igreja, ela não chega a ser decisiva na fiel interpretação da igreja. Ou seja, a história está aí, nós estamos fazendo história, né? Se daqui Jesus não retornar daqui a 100 anos, né? Os cristãos daqui a 100 anos estarão estudando aquilo que nós estamos produzindo como teologia hoje, né? E misericórdia. Misericórdia, né? Vai ter muito lixo teológico para ser estudado. Então a história ela não é decisiva, ela não coloca ponto final, tá? E o Espírito Santo, né, quer aplicar as promessas divinas exaradas na Escritura à vida do crente em todo o tempo. Ou seja, embora o texto bíblico, né, muitas vezes, alguns textos sejam anacrônicos, né, tentativa de encaixar o texto para a nossa realidade cultural, a verdade é que o Espírito Santo quer aplicar essas promessas em todas as eras, né, em todo o período da própria igreja. Tá? Isso é importante de nós compreendermos. Página de número 9. Então, existem necessidades para o estudo da hermenêutica, tá? E há vários textos bíblicos que nos mostram isso. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês agora alguns textos bíblicos que nos mostram a necessidade de um estudo hermenêutico.
Opa, deixa eu só voltar aqui, que eu acho que o meu slide ficou um pouquinho... O texto ficou fora ali. Só um pouquinho, gente, tá? Um minuto. Deixa eu reduzir aqui. Tô perdido. Só um pouquinho. Aguenta aí. A fonte ficou muito grande. Agora eu já consigo encaixar todo o texto na nossa tela. Aí, olha assim. 2 Pedro 3, 15 e 16, as epístolas de Paulo. Pedro vai falar que as epístolas eram de difícil interpretação, né? Ou seja, nem tudo que está na Bíblia é simples e fácil, gente, né? Há passagens que até hoje existe muito debate, há passagens com dificuldade de se traduzir. Os textos de Apocalipse, então, por exemplo, eles dão muito pano para manga, é muita discussão, são muitas variáveis, muita gente pensando tanta coisa diferente. Ou seja, existem textos que são claríssimos, outros têm uma dificuldade muito grande de interpretar, né? Em Lucas 24, 27, vai mostrar que o próprio Jesus, né, a caminho de Emaús ali, mostra a necessidade de explicar as Escrituras, ou seja, ele estava explicando aos 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús as Escrituras, né? Ele estava explicando. João 16, 12 vai mostrar que a revelação de Deus é progressiva, assim como a compreensão bíblica também é progressiva, né? E aí algo muito importante, a gente não deve forçar nenhum texto. Nenhum texto deve ser forçado para que caiba a minha interpretação. Não é assim que funciona, tá? A interpretação bíblica não se dá dessa forma. E ali na página de número 9, existem algumas razões dessa necessidade de hermenêutica, né? Primeiro, em decorrência da queda do homem, o pecado apagou a luz divina, né? Apagou a luz divina no homem, bloqueando a capacidade original que ele possuía de reter a revelação divina consigo. Desse modo, pela nossa natural inclinação ao erro, aí surge, né, a necessidade de se evitar erros na interpretação da palavra de Deus. Ou seja, eu tenho que buscar uma interpretação correta, tá? Porque o coração do homem é caído, o homem é mau, o homem, se cada homem pudesse ter a sua interpretação, meu Jesus, tá? Estávamos em maus lençóis. E segundo, apesar das diferenças sociais, culturais, políticas, idiomáticas entre os homens, fatos que os distinguem e distanciam uns dos outros, a Bíblia não deve ser interpretada ao bel prazer de quem quer que seja. Tenha a pessoa a desculpa que tiver, tá? É aqui que se evidencia a necessidade do estudo da hermenêutica. A gente estava debatendo ontem, eu e o pastor Tiago Santana, né, sobre seitas. Quer identificar uma seita? É aquele que tem a sua interpretação, né, ao seu bel prazer. Cara, um líder que interpreta a Bíblia ao seu bel prazer, ele é líder de uma seita, né? É líder de uma seita. O texto bíblico não é para ser interpretado de qualquer jeito, tá? Por isso é de suma importância que todos aqueles que lidam com a palavra de Deus, todos aqueles que fazem uso da palavra de Deus, a façam com um uso correto. Tá? Um uso correto. E um uso correto, né, para todos os ministros, isso é muito importante pelas seguintes razões, tá? Somente um estudo inteligente das Escrituras suprirá o material indispensável para a nossa alimentação, para a alimentação da fé, para nossas mensagens, para o nosso conteúdo teológico. Somente um estudo inteligente da Bíblia, né? E outra, cada sermão pregado deve ter uma sadia exegese bíblica como fundamento. Paulo vai dizer, né,
que os dons apostólicos, tem 3 listas de dons nas cartas de Paulo. Tá? Tem os dons do Espírito, que a gente conhece muito, que estão lá em Coríntios, tem os dons ministeriais em Efésios, e tem os dons de serviço, né? Em Romanos. Uma hora a gente fala isso com mais calma. Né? É muito legal olhar para esses dons que Paulo, essas listas de dons, que são 3 listas diferentes que Paulo relata. Quando Paulo está falando aos Efésios sobre os dons ministeriais, né, quando ele fala, e ele vos deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para doutores, outros para mestres, evangelistas, a fim de que o corpo seja edificado, né, para que a igreja alcance uma maturidade na fé, para que não seja levado com qualquer vento de doutrina, como criança que é carregada para lá e para cá. Né? Não. Um sermão, uma pregação, muito mais do que baforejar no microfone, muito mais do que alterar tom de voz. Isso aí, gente, não muda a vida de ninguém. Né? Isso aí não muda a vida de ninguém. Gritar no microfone, baforejar no microfone, mudar o tom de voz e mudar a respiração. Essas coisas não mudam a vida de ninguém. Isso aí só... Sabe que tipo de pessoa isso encanta? Os incautos, os tolos, aqueles que são meninos na fé. Esses são levados por qualquer vento de doutrina. Entenderam? O que alimenta o cristão, né? O alimento sólido, como diz Paulo, olha, eu falei essa semana, né, no Café com Palavra, Paulo dizendo, olha, eu não pude falar a vocês como a espirituais, tive que falar a vocês como a carnais, porque vocês são carnais, eu tratei vocês com leite e tenho que continuar tratando com leite, não posso dar carne, porque vocês são crianças espirituais ainda. Ou seja, alimento sólido para maturidade na fé é pregação, palavra com sadia exegese bíblica, nada mais. Né? Mandar repetir, mantra, fazer isso, provar e não sei o que mais, essas coisas não funcionam, gente. Pode pegar esses congressos, aviva, abala, treme, né? Se todos os eventos que levam o título aviva, abala a cidade, treme não sei o que, né? Se todos esses eventos e 1% dele tivesse palavra de verdade, nós já viveríamos um avivamento. Nós não vivemos por quê? Porque esses eventos não mudam a vida de ninguém. Esses eventos são para encher a igreja, são para arrecadar dinheiro, né? E quando se vive de evento em evento, quando não há mais evento, há um vazio na vida. Porque a vida com Deus não é isso. A vida com Deus é palavra, é cotidiano, é comunidade, é fé, é suporte um ao outro, é amor um ao outro. E isso parte de uma boa exegese bíblica. Tá? E terceiro, constitui-se responsabilidade do ministro cristão não apenas crer na verdade, mas também defendê-la da alta crítica e do ataque das seitas heréticas. É aquilo que eu digo, né? Se você acompanha a série que nós estamos fazendo aqui no YouTube, Jornada Pastoral, se você acompanha os vídeos que estão aqui no YouTube do Bacharelado, né? O teólogo é um guardião da verdade. O guardião defende da alta crítica e do ataque das seitas heréticas. Não é combater pessoa, não é combater religião, não é combater igreja, tá? É campo ortodoxo, doutrinário, defesa da fé, da palavra, tá? E como é que a gente vai fazer essa defesa de forma convincente, inteligente e diligente se nós não sabemos manusear a palavra? O que Timóteo diz? Olha aí pro e-book, tá aí no topo de cada página dos e-books do Teologia para Todos. Procura apresentar-te a Deus aprovado, com que não tenha do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Certo? Então é muito importante a gente compreender isso. Ok? Certo, gente? Na próxima aula a gente vai falar então sobre os princípios hermenêuticos entre os judeus, as escolas, né, de hermenêutica entre os judeus, a hermenêutica na igreja cristã. Vamos falar das escolas de Alexandria, de Antioquia, as escolas ocidentais,
e vamos falar até aí o período confessional, né, a hermenêutica no período histórico crítico. Provavelmente, na próxima aula, vamos aí até a página 18, e depois vamos falar sobre os problemas da inspiração da Bíblia. Ok? Voltamos com tudo, né? Vamos lá, ânimo. Se você perdeu aí a primeira aula de hermenêutica, volte lá, assista essa segunda aula. Temos muito pela frente ainda. Vamos compreender essas ferramentas que nos auxiliam no entendimento das verdades bíblicas, na compreensão das verdades bíblicas e desta forma também entendermos aquilo que Deus, a vontade de Deus para as nossas vidas, que é aqui obedeçamos a sua palavra. E só poderemos obedecer aquilo que nós conhecemos. Então, vamos em frente, que Deus abençoe vocês. Uma ótima sexta-feira, fiquem com Deus. E até a próxima sexta-feira, se o Senhor Deus assim permitir. Não esqueça, né? Deixa o teu likezinho aí, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo. Estamos quase chegando a 4.000 inscritos. Pega esse link do vídeo aí, coloca nos grupos de WhatsApp e convida os irmãos da tua igreja. Olha, assiste essa aula aqui, veja que bacana. Curta aí o vídeo o canal do pastor para dar esse apoio. E assim nós vamos crescendo e alcançando cada vez mais. O algoritmo do YouTube entende que quanto mais curtidas, mais o conteúdo é relevante, mais ele organicamente, né, distribui o conteúdo, então mais pessoas terão acesso. Então deixa o seu like, compartilhe, né, e vamos espalhar a palavra do Senhor. Certo? Até a próxima semana, se o Senhor assim permitir. Tchau, tchau.